Olá, bom dia, meu irmão e irmã. Bom dia, boa tarde e boa noite. Que hoje seja um dia abençoado e que a paz de Deus esteja sempre contigo. Que bom que você está ouvindo esta mensagem. Eu considero essa uma das mensagens mais importantes nesses dias difíceis que estamos vivendo. Então, se você chegou até aqui, eu te peço que fique comigo até o final. Talvez essa mensagem seja Deus falando com você. Talvez seja a quebra do silêncio de Deus aos seus questionamentos. É disso que vamos falar hoje, sobre o silêncio de Deus. Então fique comigo até o fim, porque é uma mensagem muito importante. O texto para iniciarmos esta mensagem é o livro de Jó, capítulo 30, versículo 20, que diz assim: Clamo a ti, porém, tu não me respondes. Estou em pé, porém, para mim não atentas. Olha só, aqui Jó está questionando Deus porque Deus não o responde. Não é fácil lidar com o silêncio. A comunicação é algo essencial para todos nós, de maneira que o silêncio de pessoas próximas nos incomodam, nos inquietam. Agora imagine o silêncio de Deus quando somos tomados pelo medo, fuzilados pela dor, atingidos por fortes tempestades, e então erguemos ao céu a nossa voz em oração e como resposta não escutamos nada. Não conseguimos detectar nenhuma ação de Deus em nosso favor. Não vemos nenhum movimento que nos leve a pensar que possa ser a resposta de Deus. O céu se cala. Deus permanece em silêncio. Você pensa: será que sou rejeitado por Deus? Será que Ele não se importa comigo? Bem, a Bíblia está repleta de pessoas que passaram por isso. No texto que lemos, encontramos Jó reclamando exatamente disso. Jó disse que ele clamava e Deus não respondia. Também temos Davi. Note o que Davi disse no Salmos 13, versos de 1 a 3. Note as perguntas de Davi a Deus. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Aí no verso 3, no verso seguinte, ele exclama: Olhe para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Note que em meio ao desespero e à aflição, já nos 2 primeiros versículos, ele fez 5 perguntas. Até quando, Senhor? Até quando se esquecerás de mim? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações de tristeza? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Note 5 perguntas em apenas 2 versos. Bem, talvez você esteja nessa situação. É o emprego que não chega, é uma doença inesperada, é a gravidez que não se concretiza, é o filho que não volta para casa, é o casamento que não melhora, é a situação financeira que não muda nunca e só piora. Eu quero dizer para você que o silêncio de Deus não significa que Ele não está te vendo, não está te ouvindo ou que se esqueceu de você. Os lábios de Deus podem estar cerrados, mas seus olhos e ouvidos estão atentos ao seu clamor. Jesus disse certa vez em sua oração, João capítulo 11, versículo 42, ele disse:
graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. Essa é a verdade. Deus sempre te ouve, mas nem sempre te responde. Deus não deixou de trabalhar em nosso favor. Em Isaías 64, versículo 4, diz que desde a antiguidade nunca se viu um Deus como Ele, que trabalha em favor dos que nele esperam. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Bem, mas se Deus não me abandonou, se Ele não está indiferente, ou se não se esqueceu de mim, por que Ele fica em silêncio? Bem, querido, eu considero o silêncio de Deus pedagógico. Ele tem muito a nos ensinar. Veja as lições que tiramos do silêncio de Deus. Primeira lição: precisamos entender que o silêncio de Deus é uma expressão da sua soberania. Deus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. O que significa a palavra silêncio? Ausência de qualquer ruído, condição de quem se cala ou prefere não falar, opção de manter algo consigo, de não falar nem expor o que se sabe segundo sua vontade. Então, pela própria definição da palavra silêncio, vemos que Deus é soberano. Deus não tem obrigação nenhuma de me dar explicações dos porquês da minha vida, ou dos planos que Ele tem, ou do que o futuro nos reserva. Bem, nós começamos lendo as palavras de Jó nesta mensagem. Jó foi envolvido num terrível turbilhão de dor. Jó perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde, foi incompreendido por sua esposa, acusado por seus amigos. E neste momento da sua vida escuro, nessa noite escura da alma, ele gritou por Deus, mas só escutou o seu silêncio. Quando Deus rompeu o silêncio, ele não respondeu a Jó, mas ele lhe fez 70 perguntas. No final, Deus restaurou a vida de Jó. Mas saiba de uma coisa: Deus não lhe deu explicações. Segunda lição: o silêncio de Deus é uma expressão de que Ele é o Senhor do tempo. Na verdade, Ele está esperando o momento certo para falar, agir, para fazer muito além de suas expectativas. Bem, foi assim com o caso de Lázaro, em que demorou 4 dias para Jesus chegar, pois ele tinha um propósito maior do que simplesmente curar. Ele queria mostrar seu poder sobre a morte. Assim foi na vida de Abraão, de José, de Davi, do próprio Jesus Cristo agoniado no jardim de Getsêmani e de tantos outros cujas promessas foram cumpridas no tempo de Deus. A diferença básica deles para nós, sabe qual é? É que nós conhecemos a história deles, conhecemos a história toda. Sabemos o desfecho. Sabemos que teve um final feliz. Vimos que o silêncio não foi perpétuo, mas foi pedagógico e necessário para que no tempo oportuno Deus pudesse se manifestar e fazer algo ainda maior por eles. Acontece que já a nossa história ainda está em curso. Não sabemos o desfecho, nem a visão do todo, e é isso que nos aflige, é isso que nos deixa ansiosos. Entretanto, permita-me lembrar-te que o nosso Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Assim, por mais severo que seja o silêncio de Deus, confie.
Ele sabe a hora certa de se manifestar. Ele sabe a hora certa de quebrar o seu silêncio. Eu quero lhe deixar um conselho. Durante o silêncio de Deus, antes de reclamar que Ele não te respondeu, tente entender o que Ele está te ensinando. O silêncio de Deus pode ser a melhor maneira de ouvi-lo, a melhor maneira de afinar sua sintonia com Ele. Pode ser a resposta para o seu coração barulhento poder se acalmar. Aprenda que o silêncio de Deus não é castigo, mas preparação para um novo tempo. O silêncio de Deus pode ser a última etapa antes da realização de algo grandioso em sua vida. Aguarde com fé. Em breve, Deus quebrará o silêncio e a sua vitória, com certeza, vai chegar. Eu desejo que Deus te proteja e te guarde e que a sua paz esteja contigo, hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.